Nisso, no dia 19 de outubro, nós vamos ter um batismo aqui na igreja. Então, se você conhece alguém que ainda não se batizou, alguém que queira dar esse passo importante na fé, olha aí, já tem gente, amém. 19 de outubro é a data do batismo, então nós vamos estar anunciando aqui, os detalhes sobre essa data, então já fique atento, Então, Deus vai nos abençoando nisso. E nesse final de semana do dia 19 é um domingo, dia 19 de outubro. Nós íamos ter um evento em duas praças aqui perto, aqui. É algo assim que o Instituto, a igreja está promovendo ali para estar assim mais junto da comunidade, de fazer algumas ações ali assim para evangelização, para impacto na comunidade em duas praças, que é um acampamento com os jovens ali, com os adolescentes, e também ações ali com os bombeiros, com a Brigada Militar, com a EPTC, com o Grupo Hospitalar Conceição, numa praça ali onde a gente vai fazer um dia ali junto com a comunidade, e vai ser exatamente também nesse final de semana. Só que daí vai ser na sexta e no sábado, dia 17 e 18 de outubro, então vai ter essa movimentação. E nós também vamos estar anunciando com mais detalhes, Então, esteja já mais ou menos preparado aí para essas datas. São dois eventos importantes que a gente vai ter aí, para que você já fique sabendo. Amém? Então, vamos lá. Se você trouxe a sua Bíblia, eu te convido a abrir no livro de Salmos, no versículo 100. Salmo de número 100. A gente vai falar um pouco hoje sobre louvor e adoração. Não sei se você já se perguntou, se você já teve a oportunidade de refletir um pouco, Como a gente sempre fala, muitas vezes a nossa vida ela vai sendo levada de forma automática, A gente às vezes cai num ritmo na vida que a gente vai fazendo as coisas automaticamente. Então, às vezes, tu pega e bota uma meia de uma cor e outra meia de outra. Quem é que já fez isso? Botou uma meia de uma cor, uma meia de outra. Então, isso aí acontece que a gente vai fazendo as coisas de maneira automática, a gente vai fazendo, repetindo, e aí a gente vai fazendo as coisas às vezes, sem pensar muito no que fazer. É mais ou menos assim, quem não tirou a habilitação ainda, não sei se todo mundo aqui acha que dirige, Ou se não dirige, já pensou em dirigir. Mas quando a gente vai tirar a habilitação, a gente pensa, puxa vida, como é que eu faço? E como é que eu vou saber quando é a primeira marcha, quando é que é a segunda? Como é que eu vou saber quando é que eu tenho que frear? Quando é que eu vou saber? Tem muitas coisas assim que a gente, quando está tirando a carteira, a gente pensa, Só que depois que tu é aprovado no teste, que tu começa a dirigir, aí é que tu vai aprender a dirigir. Por quê? Porque tem coisas que já no próprio trânsito já são automáticas, Tu vai dirigindo o carro assim, e tu já automaticamente tu já sabe pelo som do motor, pela dinâmica da velocidade, que marcha tu tá, que marcha tu tem que ir. Então, a nossa vida é assim. A gente vai muitas vezes desenvolvendo a nossa vida de forma de que as marchas vão se trocando automaticamente, Então, por isso que ninguém aprende a dirigir num câmbio automático. As autoescolas aprendem ainda no câmbio manual. E tem gente que se atrapalha com o câmbio automático, porque é coisa tão automática que não, se atrapalha ali, porque em vez de pisar no acelerador, pisa no freio. Então, dá aquela... Teve um senhor, já de bastante idade, que trocou de carro. Ele dirigiu a vida toda carro manual e comprou um carro. A esposa dele queria um carro mais confortável, comprou um carro automático, compraram. Eu me lembro até hoje, era um Agile automático. Agile nem tinha muitos Agiles automáticos, mas ele comprou um, achou lá um, comprou. O que aconteceu? No outro dia ele ligou apavorado, porque ele, em vez de pisar no freio, pisou no acelerador e o carro foi, derrubou o muro e caiu na piscina da casa do vizinho. Por conta de que ele não estava adaptado com aquele sistema ali. Então, era muito automático para ele. E acabou dando esse BO aí, Então, a nossa vida, muitas vezes, ela vai de forma automática, vai acontecendo. E algumas coisas vão nos atropelando na vida, e a gente vai, Mas, às vezes, nós temos que ter uma atitude mais contemplativa, Às vezes, a gente precisa parar um pouco. Pensar. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Por que eu faço isso? O porquê das coisas, o porquê que eu
que eu tenho determinada atitude, por que eu faço as coisas. E isso tudo vai fazendo parte de quem nós somos. A gente acaba descobrindo coisas que a gente não parou para pensar. E aí, é uma pergunta que a gente pode se fazer. Por que nós paramos um tempão para cantar aqui? Você parou para se perguntar isso? Por que nós cantamos aqui um tempo? Né? Vem alguém aqui, um ministro de louvor aqui, alguém que toque um instrumento, que canta, e canta junto com a gente. Por quê? Aí nós temos que nos perguntar, para quem nós estamos cantando? Por que nós estamos cantando? E o que isso está refletindo na minha vida? O que isso está fazendo na minha vida? Então, eu queria que você lesse agora o Salmo 100 aqui, com essa perspectiva, sabe, no coração. Por que eu estou fazendo isso? E o Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Não sei se está, essa versão é NAA, né? Eu estou na Almeida 21 aqui, se quiserem atualizar ali. Então, versículo 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Amém. Que salmo lindo, né? Então, o livro de Salmos, ele está lá, ele foi inserido exatamente no centro, né, de toda a Escritura, porque ele tem uma relevância muito grande. O Salmo é um tipo de louvor, é um tipo de cântico, é um tipo de poesia também. Isso é o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea, sabe, de salmos de Davi, tem até salmos de Moisés também, dos filhos de Coré, de Asaf. Então, é uma coletânea de poesias e músicas que alguém deixou ali. E qual é a importância disso? Não sei se você parou para pensar que a música na nossa vida ela tem um lugar importante. Há um tempo atrás, ali na URGS, no departamento acho que departamento de artes, departamento de música da URGS, a minha esposa fazia na época ali a faculdade na URGS, e tinha um projeto em que eles pegavam as mães grávidas e convidavam para esse projeto, e elas iam lá para que os seus bebês ainda na barriga começassem a ouvir música. Começassem a ser, sabe, inseridos nesse mundo musical. E isso é tão importante, assim, isso faz tanta parte da nossa vida, que aquilo que nos joga para um ritmo, o ritmo da música, ele tem tudo a ver com a nossa formação. Porque quando a gente é formado, todo mundo aqui passou pela barriga da mãe, não tem exceção, tá? Todo mundo passou. Alguns há mais tempo, né? Outros menos tempo. Mas todo mundo passou pela barriga da mãe. E quando a gente está lá sendo formado na barriga da mãe, vai formando, né, o bebê, e o bebê vai, né, a partir de um certo tempo ele já começa a tomar forma, depois ele já... Aí tem um dia que vai no ultrassom, aí aquele som do coração do bebê, né? É um som... Às vezes tem sons que são... Parece um som assim, tipo de parece uma metralhadora. Mas ele vai ritmando, ele vai, sabe? Ele vai se adaptando. E aquele som do coração do bebê é um som maravilhoso, né? Quando o pai ouve assim, aquele som, a mãe ouve pela primeira vez, é o coração do teu filho ou da tua filha batendo ali no ultrassom. E imagina quando o bebê, o feto, começa a ser formado e ele começa já a ter a capacidade de audição, e até o próprio corpo vai sendo muito, muito sensível ali. Ele vai reagindo a todo o estímulo externo que acontece não só fora do corpo da mãe, como dentro do próprio corpo da mãe.
E qual é o órgão que está mais próximo do feto e que ele ouve todos os dias o barulho? Qual é o órgão? Tum, tum, tum. O coração. E o coração da mamãe está batendo, né? Tum, 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 tum. E o feto está lá ouvindo. Então o som já começa a fazer parte da nossa vida desde essa época. Tum, 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 tum. E é um som assim que vai ritmando, ele vai, sabe? E por isso que muitas vezes, quando a gente não percebe isso, né? Isso é uma coisa meio automática, assim, talvez algo neurológico, né, da nossa sinapse cerebral, que vai trazendo memórias, assim. Por isso que a gente é jogado para dentro de um som e a gente se interessa pelo som de acordo com o ritmo dele, né? Tum, tum, tum. E aquilo vai... Eu lembro que quando eu era criança, né, lá na distante São Gabriel, na minha cidade natal, no início da década de 70, lá quando eu era criança, eu nasci em 71, então isso era lá por 75, 74, a maior, vamos dizer assim, diversão na época da família era ir ver os desfiles. E na época tinha desfile, não só do desfile militar, né, do exército, enfim, mas as escolas também participavam de desfile. Não sei se vocês são dessa época, as escolas tinham banda, a chamada banda marcial nas escolas, e os alunos que quisessem participar das bandas, eles participavam lá, iam aprender um instrumento, um pegava parece que era 2 pratos assim, fazia tchom, tchom. Eu digo, precisa aprender isso, cara, tchom, bater 2 pratos assim. Mas eu lembro nitidamente, né, porque a gente tem memórias, tem flashes, né, da infância, né, o que mais me atraía era o bumbo. O que era o bumbo? Era aquela roda assim, aquele baita instrumento assim que aí a pessoa pegava e tinha aqui um tipo de um suporte, né, e o bumbo ficava aqui. E a pessoa tinha a baqueta do bumbo era mais ou menos que nem microfone. Assim. Um negócio assim na ponta, e a pessoa batia de um lado, bum, e batia do outro, bum, bum, bum. E fazia, aquele som do bumbo entrava assim, eu era criança ainda, aquilo me encantava. Por quê? Porque o som do bumbo vinha e parece que ressoava lá dentro. Bum, bum. E o que é isso? Isso é uma memória que nós temos do ritmo do coração da nossa mãe. Porque é o ritmo batendo, é algo que vai ritmando, que vai te levando, sabe? Então a música vai nos acompanhando em todo o tempo da nossa vida. E outra coisa interessante, que isso é um fator neurológico que nos joga para dentro, né? Parece que nos remete para dentro da música, né? Mas outro fator interessante é o seguinte. Às vezes tu está distraído, passando por um lugar, fazendo alguma coisa, está focado, e toca uma música. Toca uma música, e essa música imediatamente te leva para uma memória distante de algo que aconteceu naquele momento contigo. A música tem esse poder de te tirar de um lugar e te levar para outro, de reativar a tua memória, de reativar o teu sentido, sabe? E aquilo vai, por exemplo, esses dias eu estava passando num lugar e começou a tocar uma música. Imediatamente me veio a cena da minha mãe. A minha mãe, ela faleceu no final de 2008. Mas o meu irmão menor, nós somos em 7 irmãos, e o meu irmão menor, o mais novo, tem 10 anos a menos que eu. E quando eu tinha 10 anos de idade, quando ele nasceu, a minha mãe pegava ele no colo ele nasceu prematuro, né? Então ele chorava muito, e a minha mãe pegava ele no colo para fazer ele parar de chorar. E para fazer ele parar de chorar, ela tinha uma música que ele parava de chorar, uma música do Stevie Wonder. Stevie Wonder, né? Que a música muito famosa dele é aquela I Just Call to Say I Love You. Vocês conhecem, né? I Just Call. Né? Então, aquela música mesmo. E ela pegava ele e começava a dançar assim, começava a dançar com ele no colo, e ele parava de chorar com aquela música. E eu estava caminhando na rua, nem estava pensando nisso, mas eu ouvi essa música, imediatamente eu me transportei para aquela cena da minha mãe dançando com meu irmão, para ele parar de chorar com aquela música ali. Então, a música tem essa capacidade de te transformar, sabe? De te transportar de um lugar assim distante, de levar uma memória afetiva lá. Por exemplo,
Tem músicas que te lembram coisas alegres, lembranças alegres e lembranças curiosas como essa, e tem músicas que te lembram também momentos difíceis, né? Quando a gente ouve o tema da vitória, por exemplo, quem é que não lembra do Ayrton Senna? Quem é que não lembra, né? Então a música, ela te faz relembrar aquele momento. Quando o povo de Israel, vamos agora falar um pouco, né, sobre, né, o assunto bíblico do momento, né? O povo de Israel foi liberto do Egito, né? Saiu do Egito, foi liberto, e Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou no meio do Mar Vermelho. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho e chegou lá do outro lado, depois que aconteceu esse milagre, e depois o mar fechou e todo o exército de Faraó foi dizimado, então aquilo foi algo muito forte, muito forte. E a primeira coisa que aconteceu do outro lado do rio, do outro lado do mar, na verdade, do Mar Vermelho, o que Deus fez com Moisés? Deus deu um cântico para ele. Tanto que no texto bíblico é narrado ali o cântico de Moisés. E o que era esse cântico? Esse cântico de Moisés era a narrativa de como Deus livrou o povo dele da escravidão do Egito. Aí tem outra forma também, tem outro significado também da música e do louvor, porque isso é música, Deus deu uma música, um cântico para Moisés. Sabe qual é a grande sacada disso? É que a nossa memória auditiva, musical, ela é muito mais aguçada do que a nossa memória normal, assim, da escrita, ou daquilo que a gente leu, daquilo que a gente ouve, mas a memória ritmada, a memória musicada, ela é muito mais aguçada. Tanto que, às vezes, tu nem lembra direito, porque é uma música muito antiga, mas aí começa a cantar o início da música, a pessoa já lembra de todo o resto da letra. Vai lembrando da letra da música. Por quê? Porque a memória musical, ela vai vindo de uma maneira muito mais rápida do que a nossa memória normal. Então, por isso que Deus colocou na vida de Moisés um cântico para que eles não esquecessem o que aconteceu. Então você percebe como as coisas vão acontecendo e como Deus vai construindo na nossa vida algo em relação àquilo que a gente às vezes não para pensar? A música tem esse poder. A música, quando ela é bem executada, quando ela é feita de maneira perfeita, ela toca a nossa alma. E eu estou falando de música no geral. Não estou falando de um louvor, de uma música cristã, não, estou falando de qualquer tipo de música. Quando ela é bem executada, ela te toca. Por isso que Deus colocou no coração do homem, na vida do homem, essa graça, esse dom. E esse dom, ele independe da pessoa ser cristã ou não. Porque tem excelentes músicos que na mente deles, eles não estão preocupados com Deus. Mas pelo grau de excelência, pela graça que foi derramada, porque existe uma graça de Deus, tá? Na teologia chamamos isso de graça comum. Deus derramou seus dons a todas as pessoas. Então, tem excelentes músicos, tem excelentes cantores, tem excelentes atores e tudo, e esse dom Deus deu para as pessoas. Agora, se eles vão usar isso para louvar a Deus ou não, aí já é outro assunto. Mas quando você vê uma orquestra tocando de maneira... aquilo não tem como não tocar o seu coração, aquilo toca o seu coração. E de acordo com o tom que a música toca, aquilo vai levando, a sua mente, vai levando o seu coração, a sua alma para aquele lugar. Tem ritmos que vão lhe colocando, para dentro, vão lhe chamando para dentro. Por quê? Porque é o ritmo que vai tocando em todas as suas áreas emotivas, em toda a sua memória emocional, na sua memória, daquilo que é a construção da sua vida. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que tipo de música nós ouvimos, é por isso. Porque a música vai influenciar diretamente o seu comportamento.
Vou dar um exemplo para você. Se uma adolescente apaixonada, tá? Passa o dia inteiro ouvindo as músicas da Marília Mendonça, no final do dia ela vai querer se jogar na frente de um carro. Pode cortar essa parte aí, tá? Para não dar BO. Também não sei se alguém vai ouvir também, se ouvir também não tem problema, porque isso é um fato, né? Se a pessoa vai estimulando, entendeu? Porque aquilo vai estimulando a nossa vida. Se o cara passa o dia inteiro ouvindo uma música depressiva, ele vai ficar depressivo. Da mesma maneira que muitas vezes, quando você se enche daquilo que vem de Deus, daquilo que é inspirado por Deus, daquilo que é a palavra de Deus, que é o louvor e adoração a Deus, você também, dessa maneira, vai estar te enchendo também da presença de Deus. Aí a gente pode pensar assim, tá, mas então, tu está me dizendo que Deus ele tem problema de identidade? Que Deus precisa que alguém cante que Ele é bonito para Ele se sentir bonito? Que Deus precisa que alguém cante que Ele é poderoso para Ele ser poderoso? Que Deus precisa que alguém cante que Ele é santo para Ele ser santo? Não. Deus não tem problema nenhum de identidade. Muito embora lá em Apocalipse fala que existe um trono em que Deus está assentado e que existem anjos, serafins e querubins cantando 24 horas, santo, 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 santo. Mas isso não vai fazer de Deus mais santo ou menos santo, porque Deus é poderoso e soberano sobre todas as coisas. Isso tem muito mais a ver sobre nós do que sobre Deus. Tem muito mais a ver sobre a nossa vida do que aquilo que Deus é e que Ele é para nós também. Então, tem um tipo de música que o próprio ritmo para mim, já denuncia que não é muito bom ouvir, não. Que é o tal do funk. É algo que nasceu de uma subcultura, que nasceu de uma realidade de criminalidade, de uma realidade sabe? E a música é neutra, tá? A música em si é neutra, mas o modo como ela é usada denuncia que a sua natureza é uma natureza diabólica. Uma natureza que veio para manchar o teu coração, sabe? Então, o ritmo em si já não é adequado, porque ele remete para muitas coisas. Remete para violência, remete para a objetificação das pessoas que estão lá. É uma cultura que se criou e que não é uma cultura, sabe, saudável. Então, esse ritmo já, infelizmente, fizeram isso com esse ritmo. Isso não quer dizer que outro tipo de música também não tenha, né? Tem músicas que as pessoas cantam, sabe? E que não se dão conta que muitas vezes, até pela época que foi escrita, aquela música era... as pessoas não pensavam muito no que estava por trás. E todo mundo, que música linda, que música maravilhosa. Vamos pegar uma música que todo mundo conhecia na época e que todo mundo, né, sabia, que era a música do Roberto Carlos, que ele dizia assim, uma certa frase da música, porque ele cantava muita música assim, de relacionamentos, né, de homem, de mulher, enfim, e aquilo que era uma geração inteira de pessoas acabava até moldando a sua vida sentimental de acordo com as letras das músicas. Pior que isso é verdade. Então, as pessoas começavam a ouvir Julio Iglesias, Roberto Carlos, né? Então, e uma certa parte da música, ele dizia assim, a sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Cara, ele chamou a mulher de estúpida. Tu é estúpida, tu não consegue ver que eu te amo. Então, vamos dizer assim, se tu corresponde ao meu sentimento, tu é a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas se tu não entende, como se o sentimento fosse algo entendível, né? A sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Cara, e às vezes as pessoas escreviam cartinhas de amor para as namoradas com essa letra, chamando as mulheres de estúpidas.
Mas música romântica, Roberto Carlos. Então tu vê que muitas vezes por trás da poesia e da beleza tem uma mensagem, tem algo por trás que as pessoas não estão percebendo, mas que está moldando o pensamento e o comportamento das pessoas. Teve um tempo, queridos, aqui nesse salmo ele fala, né, sobre celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, entrar diante dele com cântico, e o cântico faz parte da nossa vida com Deus. E até uma época atrás, tá, a maioria dos cânticos que eram cantados nas congregações eram oriundos no meio batista da harpa cristã. Não, ou eu estou trocando, acho que quem era da Assembleia, o irmão Darcy, era o cantor na Assembleia ou a harpa? Harpa, né? Então, a harpa cristã era usada na Assembleia. E no meio batista era o cantor cristão. Era um hinário, era um livro de hinos. Esses hinos que eram usados tanto na harpa quanto no cantor cristão, eram muito semelhantes até, né? Tinha alguns que eram iguais, só mudava o número do hino. Eram extraídos dos textos bíblicos. Então, os salmos, por exemplo, muitas músicas que nós cantamos são extraídas dos salmos. Por exemplo, no final do Salmo 100 diz, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Então, existem cânticos que falam, o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Então, extraído das letras dos salmos. Então, quando nós estamos cantando a palavra de Deus e cantando os salmos, nós estamos edificando também a nossa vida como se nós estivéssemos ouvindo alguém pregando sobre aquela verdade. Então, essa era a ideia de se utilizar o cantor cristão e a harpa cristã. E aí começaram mais modernamente, né? Começou na igreja, em alguns movimentos de avivamento que teve, começou a se cantar hinos de adoração profética. Começou a se cantar sobre isso. Aí começavam letras assim, sabe? Que era, tipo, tu pegava uma frase assim e começava a cantar meia hora aquela frase. E começou a vir aquela questão do worship, sabe? Daquela coisa mais assim, mais... Eu não quero entrar muito nisso, mas é uma coisa meio neurológica, assim, porque de acordo com o tom que é dado e com a intensidade, aquilo te leva para algum lugar. Então, tem algo também de neurologia junto, tem algo assim, sabe, que entra e que muitas vezes, né, pode atrapalhar um pouco. Isso meio que dá uma... E o louvor a Deus, a Bíblia fala lá em Romanos, que nós temos que oferecer a Deus o nosso culto racional. Então, no momento que eu estou cantando a Deus aquilo que eu estou entendendo, no momento que eu canto a Deus o que eu quero dizer para Ele é uma coisa. Agora, no momento que eu entro num movimento e eu entro num algo que eu não estou entendendo muito bem, mas eu estou gostando, está me fazendo bem, eu estou aqui, isso pode ser meio perigoso. Por quê? Por que é perigoso isso? Porque nós estamos indo numa onda que nós não sabemos para onde ela vai levar. Muitos cânticos que nós cantávamos antes, e aí nós, os pastores, começamos a ver, sabe, a questão para onde a letra estava levando, nós paramos de cantar. Porque se nós pregamos algo aqui, se nós pregamos uma verdade aqui, daqui a pouco nós estamos cantando outra bem diferente, há uma incoerência. E Deus não trabalha com incoerência. Por quê? Porque isso faz parte também do nosso culto, faz parte daquilo que nós entendemos como algo que nós vamos oferecer a Deus. Então você percebe a importância da música e do louvor no meio da igreja, no meio da congregação? Então, imagina se um ministro de louvor, por exemplo, ele fica a semana toda ouvindo música secular. A semana toda ouvindo, vamos pegar um conjunto aí meio, Mamonas Assassinas.
vai que alguém goste, né? Na época fez muito sucesso. E a pessoa ficou a semana toda cantando lá, Mamonas Assassinas. E aí no domingo ele vai ter que cantar na igreja. Como é que fica o coração, a mente? Como é que fica o coração? Não fica bem, né? E por outro lado também, nós também, imagina se nós ficamos a semana toda ouvindo também Mamonas Assassinas, ouvindo Luiz Airão, sei lá. Luiz Airão. Né? Ouvindo isso, e aí no domingo a gente não... mas essa música da igreja aqui não está muito legal, né? Tinha que ter um tempero, né? É a mesma coisa. Porque aquilo que nós internalizamos, aquilo que nós colocamos no nosso coração, vai ser o que vai ser, vai determinar, vai moldar a nossa vida, vai moldar a nossa semana. Por isso que é importante selecionar aquilo que entra nos nossos ouvidos. Eu costumo dizer que o meu ouvido não é lixeira. Então eu posso fechar ele para algumas coisas. Eu posso fechar ele para algumas, sabe? E tem coisas que a gente é melhor não ouvir. Em prol da nossa saúde mental e espiritual também. Então, o que acontece? Nós procuramos, tá, aqui como comunidade, como igreja, no nosso culto aqui, nós temos um tempo bem razoável, né, de louvor e adoração. E para que você entenda por que nós cantamos e para quem nós cantamos, esse texto do Salmo 100 aqui, ele nos revela para quem nós estamos cantando. Nós estamos cantando para Deus. Nós estamos, sabe, e a palavra louvor e adoração, ele tem dois significados. O louvor, a tradução disso é um elogio. O louvor é um elogio. Então, quando eu estou elogiando, eu estou dizendo, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és, né, Senhor de todas as coisas. Eu estou elogiando, eu estou descrevendo as qualidades de Deus. E a adoração, ela é sobre aquilo que Deus faz. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele nos restaura. Deus, Ele nos limpa. Isso é a adoração. Então, o louvor fala sobre quem Deus é e a adoração fala o que Deus faz. Por isso que nós cantamos como retribuição ao que Ele já fez por nós. Então, a obra da cruz, aquilo que foi feito na cruz, aquilo nós retribuímos a Deus cantando e oferecendo aquilo da nossa alma, do nosso coração. E antes da gente cantar, antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já conhece. Por isso que muitas vezes, sabe, quando Deus fala do povo de Israel dizendo que com os lábios me louvam, mas o seu coração está distante de mim, é exatamente sobre isso. Porque se alguém canta somente por cantar, mas o coração não está ali, isso era melhor ter ouvido Mamonas Assassinas, eu acho. Porque o nosso louvor, a nossa adoração, ele é um momento, sabe? Como é que eu posso usar o exemplo para você? É como se nós voltássemos lá, sabe? Na barriga da mãe, pertinho do coração de Deus ali ouvindo aquele som. É um momento que nós temos de nos aproximarmos de Deus, de oferecermos a Ele, sabe, algo que vem de dentro, que vem do coração. Aí não importa se você é afinado ou não. Isso também é algo também que você pode pensar, mas eu tenho vergonha de cantar porque, né, eu desafino. Não tenha vergonha não, eu desafino o dia inteiro. Por isso que eu não canto, eu venho pregar aqui, né? Porque para pregar desafinado não tem problema. Mas cantar já é outro problema, né? Aí, é mais ou menos assim, ó. Quando o seu filho está lá nas séries iniciais, e a professora lá do 2º, 3º ano, quando a criança começa a aprender a escrever, agora a turma vai fazer um bilhetinho para o papai e para a mamãe, e o seu filho vai lá e faz um bilhetinho. Mamãe, eu amo você. Ela escreve você com S. Você vai se preocupar com isso? Você não está preocupado se ela escreveu você com S.
Você está alegre porque ela escreveu ali, eu amo você. Pode ser com qualquer letra, a mensagem é o que importa. Então, com Deus, a intenção do coração também. Sabe, a intenção, o coração, porque é dali que vai sair a verdadeira adoração. É dali que a adoração vai brotar, é do coração. Por isso que Deus fala de Davi, e a Bíblia fala que Davi, uma das características do rei Davi era o suave salmista de Israel. Por quê? Porque a adoração dele vinha lá de dentro do coração. Não era somente uma apresentação, não era uma performance, mas era algo que vinha do coração. Por isso que Deus falou, achei Davi meu servo segundo o meu coração. Então era disso que se tratava, e é disso que se trata, quando se fala de louvor. E por isso nós dedicamos um tempo para isso, para termos essa adoração, para termos esse louvor, para termos essa direção. E nós também sabemos que as pessoas, a equipe de louvor aqui, são homens e mulheres que estão rendidos aos pés de Deus, não, sabe? São pessoas que nós já sabemos da caminhada, nós acompanhamos, são pessoas que têm já um coração rendido a Deus e aquilo que eles vêm aqui cantar não é uma apresentação, sabe? Eles não vêm aqui tocar para a gente ver se está bonito, se não está bonito, se não está. Porque todos nós estamos aqui para oferecer a Deus a nossa adoração. E eles, a equipe de louvor, eles nos conduzem a esse caminho. Eles nos auxiliam através dos instrumentos, através dos cânticos, a entrarmos nessa adoração. Esse é o sentido do louvor. Então, mas o violão lá estourou uma corda. Não tem problema, não. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eu acho que nem tinha violão. Era a voz, era a adoração que brotava do coração. Abra sua Bíblia agora no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Nós vamos ver um texto agora que é muito lindo. No Apocalipse, aqui a visão que João teve, diz assim, versículo 1: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado do trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro
cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares e de milhões, e eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E também ouvi todas as criaturas que estavam no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e tudo o que nele existe, dizendo: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém, e os anciãos também se prostraram e o adoraram. Aleluia! Olha que visão que João teve. Olha que visão. E tudo isso no meio de cânticos, no meio de louvores e no meio de adoração. E você percebe pelo texto que nós lemos aqui, que muito desse texto aqui nós já cantamos. Alguns cânticos nós cantamos, né? Ao que está assentado no trono, né? E ao Cordeiro seja o louvor. Nós cantamos aqui, né? Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Então você percebe como esse louvor e essa adoração vão nos levando e vão nos fazendo caminhar a um lugar onde Deus quer nos colocar. Brian, pode vir aqui nos ajudar, por favor? Queria convidar que você ficasse em pé agora. Nós estamos já caminhando para o final. Nós podemos cantar essa música, Ao que está assentado? Nós vamos terminar cantando esse cântico, sabe? Ao que está assentado no trono. Mas que você possa cantar esse cântico com essa visão, com essa intenção, sabe? De dizer que Ele é digno de receber toda a honra, glória e poder, porque Ele é um Deus tremendo e cheio de graça. Pode nos conduzir, Brian, para esse cântico, então? Vamos cantar. É o que está sentado no trono. Aleluia, Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado no trono. Aleluia, Jesus. É, Senhor. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja
pelos séculos dos séculos. Declare a Ele poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, Tu és poderoso. poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga mais uma vez, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, tu és poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Senhor. Minha alma anseia por ti. Diga Minha a alma Ele. anseia, Senhor. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia, minha alma anseia por ti. Só você és poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, que a nossa vida seja uma vida, Senhor, de louvor e adoração a Ti, Pai. Que em todo tempo, em nossos lábios se encontrem palavras que exaltam o Rei, palavras que exaltam a obra da cruz, palavras que exaltam quem Tu és, Senhor. Como Tu entraste na nossa vida, como Tu transformaste a nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Pai, que nunca se afaste de nós, Senhor, essa adoração, esse coração voltado para as coisas do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos limpar a nossa mente, possamos limpar o nosso coração, Senhor. Possamos a cada dia oferecer a Ti, Senhor, sacrifícios de louvor, Pai. Palavras de adoração a Ti, Senhor, que sejam fruto do nosso coração, que os nossos lábios professem aquilo que está no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Estamos encerrando essa reunião. Que tenham um domingo abençoado. À noite estaremos aqui novamente às 19h30. Em nome de Jesus. Amém.